Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença nesta sessão sobre o mar, que se segue à sessão que fizemos há pouco, onde celebramos a escrita, a literatura, a poesia. Muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado do Mar, o professor Manuel Pinto Abreu, pelo enorme esforço que sei que fez para estar aqui. Teve uma conferência hoje de manhã já no continente e sei que é um grande esforço da sua parte, e também sei que terá que regressar rapidamente a Lisboa por outros compromissos inadiáveis. As duas escolas, a Escola da APEL e a Multilingual School, agradecem imenso a sua presença. O Sr. Secretário Regional, Dr. Manuel, Dr. Manuel António, meu ilustre companheiro de lutas, muito obrigado também pela presença. Sr. Almirante Silva Ribeiro, diretor do Instituto Hidrográfico, em representação do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, também muito obrigado pela sua deslocação à Madeira para estar aqui connosco, e o professor Filinto e Elise Silva, que já tivemos a oportunidade de há pouco ouvir na sua vertente de poeta, escritor, filósofo. Iremos ter a oportunidade também de ouvi-lo falar sobre um projeto comum das escolas APEL e essa escola britânica, agora APEL Madeira Multilingual School, um projeto que vai para o mundo, começando pela CPLP, e que Cabo Verde é o país onde ele se inicia. A Madeira Multilingual School celebra este final de semana o seu Open Day. As atividades começaram esta tarde e continuam com esta sessão alusiva ao mar, e continuarão amanhã às 11 horas no Teatro Municipal de Baltasar Dias, com a atuação destes jovens que aqui estão e de os outros que aqui não estão, uns por estarem a fazer exames, estamos à época de exames, e outros por serem ainda demasiado pequeninos, nas classes mais pequenas, em que o cansaço também não lhes permitiu continuarem connosco agora mais nesta segunda parte. Passo a palavra aqui ao Dr. Manuel António para abrir a sessão. Começamos pelo Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao professor Manuel Pinto Abreu e depois o Dr. António Serra. Bom, muito boa tarde. É com muito gosto que eu participo nesta sessão. Quero agradecer à Multilingual School da Madeira o convite que me foi dirigido para aqui estar presente. Nesta jornada dedicada ao mar, que é a razão, que era já por si razão suficiente para eu aqui estar. Ela sai mais reforçada ainda porque marca o início de uma iniciativa das escolas das Multilingual Schools do CPLP, e que essa é uma iniciativa que terá no futuro uma importância extraordinária para reforçar a nossa comunidade, que tem na língua e no mar elementos fundamentais de ligação. E explorar o mar não se fará com certeza sem sabermos falar uma língua, e se não falarmos essa língua, se não nos entendermos através de multilínguas. Quero cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral dos Centrais, o caro amigo, a quem quero publicamente agradecer a participação da Madeira naquilo que foi a discussão da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, uma participação que não é apenas pela quantidade, mas que é sobretudo pela qualidade, que sai destacada entre as participações e as contribuições que foram apresentados para a Estratégia Nacional para o Mar. Era de facto um contributo que a estratégia precisava, e é de contributos que mostram compromissos que a estratégia precisa. E os contributos da Madeira são contributos, primeiro de qualidade e depois de compromisso, e por isso saudar aqui. Saudar também o Sr. Almirante Silva Ribeiro, caro camarada de longa data, agora diretor-geral do Instituto Hidrográfico, que representa também um braço fundamental daquilo que é a ação de Portugal no mar. Não só do Instituto Hidrográfico, mas aqui a representação do Sr. Almirante Chefe de Estado-Maior da Armada, é a representação de um braço fundamental da ação no mar, que é o braço da Marinha Portuguesa, que tem tido um papel extraordinário, que colabora todos os dias com todos aqueles que querem andar no mar, como está a fazer neste momento. Aliás,
Este é um momento particularmente importante, que é um momento em que estão 3 navios no mar a trabalhar e a explorar o mar de Portugal. É um momento que não tem sido noticiado, não tem sido notícia o facto de termos 3 navios em simultâneo no mar, mas que é um momento que tem que ser assinalado. E tem que ser assinalado porque estou convencido que não haverá hoje também, nenhum outro país na Europa que tenha 3 navios ao mesmo tempo a investigar. Os navios são o Crioula, que deve estar a chegar por esta hora ao Algarve, numa missão no âmbito do projeto Marvis. O outro navio é o Almirante Gá Coutinho, que deve estar a chegar a uma paragem que está a cerca de 500 milhas, quase 900 km, do ponto mais próximo do território nacional, a norte dos Açores. E o terceiro é o navio Noruega, que está junto à costa de Portugal, também junto ao Algarve, a fazer uma investigação no âmbito da avaliação dos recursos. E, portanto, isto é um momento fundamental. É um momento fundamental, e esta capacidade também para aquilo que nós podemos construir no quadro da CPLP, como diz o Dr. Pedro, o Carabir, distinto poeta, quem tive já a oportunidade de apreciar as suas obras e que quero também saudar e celebrar fortemente nesta ocasião. É-me particularmente grato também ver muita juventude sentada nesta audiência. Eu não estava à espera de tanta juventude, senão teria trazido uma apresentação animada, porque acho que a juventude adere mais facilmente a essa apresentação. Mas, de qualquer forma, é com muito gosto que depois dirigirei algumas palavras, depois eu referirei sobre esta intervenção agora. Pronto, então eu faço já a minha intervenção e a minha reflexão relativamente àquilo que é o mar e aquilo que o mar pode representar. Bom, e queria começar por lembrar a juventude que a Hora do Mar não começou agora. Hoje em dia estamos cada vez mais a falar de mar, os portugueses assumem cada vez mais uma proximidade com o mar, mas de facto foi já há 6 séculos que foi lançada daquela Ocidental Praia Lusitana a primeira iniciativa de dar um grande impulso à exploração do mar. E foi com certeza o primeiro movimento de modernização realizado na história, movimento esse que conferiu importância fundamental. Só há um outro momento na história em que o mar volta de novo a ganhar nova importância e que se inicia uma nova era da exploração do mar, que é, como sabem, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, o que veio demonstrar foi que todas as necessidades de desenvolvimento estavam ligadas à necessidade de nós fazermos aproveitamento de recursos naturais. E fazer o aproveitamento desses recursos naturais obrigava a que os Estados se apropriassem de novas e extensas áreas do fundo submarino. E por isso mesmo, nós vimos recuperar conceitos que já tinham surgido nos finais do século XIX, conceitos como a da plataforma continental, que veio conhecer uma nova definição, veio conhecer uma nova importância. Todos nós reconhecemos a proclamação de Truman como uma proclamação de importância capital no desenvolvimento do quadro moderno do novo direito do mar e conceitos como a zona económica exclusiva, introduzido mais tarde. Aliás, o conceito de zona económica exclusiva veio dar novo alento àquilo que depois vem a ser o estabelecimento também dos novos espaços marítimos no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como sabem, aprovada em 1982 em Montevideo, que entrou em vigor 13 anos mais tarde, e que, ao criar novos espaços, veio permitir aos Estados costeiros a fixação dos limites das suas áreas de soberania e veio permitir aos outros que não são Estados costeiros também saberem qual é o espaço do mar pelo qual podem lutar em um bom sentido da palavra, lutar para terem soberania ou justiça. Aliás, esta palavra lutar é uma palavra que ganha novo significado com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, porque aquilo que foi permitido aos Estados foi que ganhassem novo espaço através de métodos que são
métodos de base científica e que são, na sua generalidade, pacíficos. Este é um princípio aceito por todos. E, aliás, temos que ver que, ao mesmo tempo que desde a Segunda Guerra Mundial se desenvolviam os conceitos que estão hoje declarados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, se iam estabelecendo uma série de outras associações, uma série de outras convenções que também tinham por objeto manter o estado de convivência pacífica num quadro de desenvolvimento. Um dos exemplos e o primeiro exemplo que nos interessa é então, a Comissão Económica Europeia, a União Europeia, hoje, que, como todos sabem, é um instrumento que foi criado fundamentalmente para manter a paz na Europa e que hoje continua a ter na sua gênese essa orientação e continua também a ter hoje a importância fundamental ao estender numa nova visão, que é a visão marítima da União Europeia. Isto sucede com muitas outras áreas. Aliás, se nós formos ver e fizermos a avaliação do que se tem passado a nível mundial nos últimos anos, veremos que instituições como o Tribunal Internacional do Mar, que durante muitos anos não tiveram muito sucesso para analisar, agora estão cada vez a ser objeto de mais pedidos para solução de disputas no âmbito do mar. Isto mostra realmente que os Estados estão cada vez a conformar-se mais àquilo que foi a vontade que expressaram ao conhecer a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e estão cada vez mais a conformar-se ao princípio que foi subjacente de podermos explorar o mar para o desenvolvimento comum, sempre com uma base pacífica. Este princípio de explorar o mar em coordenação e em cooperação é também o que, a princípio, dá novo valor hoje à CPLP e que dá novo valor não só à língua portuguesa, como dá novo valor ao mar que liga aqueles que falam português, como dá novo valor à necessidade de aqueles que fazem parte da CPLP comunicarem com os demais. E, portanto, este quadro global de desenvolvimento é um quadro fundamental. Se olharmos para aquilo que tem sido feito em Portugal, e Portugal não deixou de estar incluído neste desenvolvimento, penso que terá acordado um pouco mais tarde para o desenvolvimento do mar, mas a generalidade daqui presentes, os jovens não, porque a maioria com certeza, ou alguns pelo menos ainda não tinham nascido, relembram a Expo 98. E a Expo 98, a Exposição Mundial de Lisboa, marcou um novo momento, pelo menos eu assim o considero um novo momento no desenvolvimento da visão do mar. Essa Expo 98 proporcionou um conjunto de realizações, mas também reflexões, nas quais destacam o Plano de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Mar, a Comissão Estratégica dos Oceanos e o seu relatório, que é muito pouco conhecido. Aliás, o relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos é um relatório que talvez tivesse necessidade de ser republicado. Ele, de facto, foi publicado, mas nunca difundido. Mais tarde, após a publicação do relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, foi criada a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, a estrutura de missão para os assuntos do mar. Foi publicada a Estratégia Nacional para o Mar, estudos como o Cluster da Economia do Mar, mais recentemente o relatório da Ecotec e a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Tudo isto foram iniciativas que se juntaram àquelas que, por exemplo, a nível regional, aqui também na região autónoma da Madeira, foram sendo desenvolvidas. Mas o ponto fundamental é que eu quero chegar, e o ponto fundamental que interessa aos jovens aqui presentes na sala, os jovens têm que olhar para o futuro, é que este é um momento de grande oportunidade. E é um momento de grande oportunidade que nós temos com reflexão e determinação de saber aproveitar e não permitir que nós passemos ou deixemos este momento passar de novo olhando com aquilo que culturalmente nós estamos habituados e temos tendência a fazer, que é valorizar primeiro as dificuldades. O momento não é de dificuldade, o momento é de oportunidade. É um momento em que temos de ter em boa conta as dificuldades, isso não há nenhuma dúvida, e temos de ter em boa conta das dificuldades de toda a natureza e as dificuldades também futuras. Mas essas apenas devem servir para que adequadamente possamos aproveitar e definitivamente aproveitar as oportunidades que nos dão. E as oportunidades são muitas,
e são oportunidades, sobretudo, para os jovens e para os jovens aqui presentes. Os jovens aqui presentes têm que olhar para o mar como a possibilidade de, numa década, e não menos numa década, haver um conjunto de novas possibilidades de ação, novas possibilidades de formação e novas possibilidades de virem a desenvolver a sua atividade. Quero-vos dizer que a reflexão que Portugal tem levado a cabo e que está contida na Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 encerra também muitas ações que são dirigidas aos jovens e que nós queremos cada vez mais que os jovens participem. E é porque é fundamental que os jovens ajudem neste regresso de Portugal. Eu lembro-me bem, quando tinha filhos da idade de alguns jovens aqui presentes, daquilo que me fizeram relativamente à minha necessidade de valorizar o ambiente. Eu sou secretário regional do Ambiente, que se calhar passou pela mesma peripécia, e que foi a obrigação da aquisição daqueles contentores para a separação de lixo. Lembro-me bem que eles não me deixaram passar nem mais um minuto sem que eu estivesse em casa. Pois bem, é isto que é necessário, estes jovens que estão aqui sentados na plateia, daqui a algum tempo não deixem ninguém pensar em Portugal sem que esteja a pensar no mar. E, sobretudo, não deixem de pensar Portugal sem pensar no mar e sem pensar naquilo que é a comunidade dos países de língua portuguesa. É bom que os jovens comecem a conhecer a Estratégia Nacional para o Mar, é bom que os jovens se associem, mas é bom, sobretudo, que tenham oportunidades como aquela que está a ser criada por esta Multilingual School e que eu felicito pela iniciativa, que creio absolutamente no seu sucesso, assim como acredito fundamentalmente também que o futuro está no mar. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e ouvindo a posição, as ideias pessoais do Sr. Secretário de Estado e do Governo português, aqui representado, passaria a palavra ao Dr. Finante Dizio, também conselheiro do Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, e que nos dará também um pouco da sua visão e da visão de Cabo Verde e do Governo de Cabo Verde. Muito boa tarde, outra vez, e Sr. Secretário de Estado, meu caro amigo, o Sr. Secretário-Geral do Ambiente, Sr. Almirante, representante do Estado-Maior da Armada, meu caro amigo Silvio Santos, um grande amigo de Cabo Verde, e senhores dos presentes, estudantes e professores e visitantes e convidados. Falar, ouvir um dos maiores especialistas de Portugal sobre a problemática do mar, também autoridade, membro do governo português, secretário de Estado do Mar, Dr. Pinto de Abreu, é ouvir uma música cabo-verdiana, embora numa dimensão menos trabalhada. Para nós, mar, tanto como para Portugal, mar é mais do que a nossa prioridade, é a nossa essencialidade. Nós somos uma nação de duas dimensões, ambas marítimas, marinhas, oceânicas, porque temos a dimensão insular, somos ilhas, somos arquipélago, e temos a dimensão diaspórica de comunidades espalhadas pelo mundo, consagradas e consolidadas na mercê do mar. Devido ao mar, nós nos tornamos um dos poucos casos no mundo em que a diáspora, as comunidades imigradas, superam os cabo-verdianos residentes nas ilhas. E sabemos de mais dois casos, um deles é Israel, que a comunidade judaica supera a presença em Israel. Com o Estado, obviamente, nós temos
essa veracidade que foi consolidada, foi criada e consagrada pelo mar. Mais do que isso, aprendemos também muito em ver a experiência portuguesa, especialmente desta geração, não só de políticos, mas de especialistas, que viram o mar como mar de oportunidade. Portugal tem um mar de oportunidade para o seu dimensionamento com o mundo, para a sua afirmação estratégica no Atlântico e na CPLP em particular, trazendo os países não atlânticos da CPLP, e nós acompanhamos com muita atenção e com parcimónia, com interesse, os estudos da Ecotec, do vosso plano 2013-2020, e do trabalho sobre a extensão da plataforma continental e o livro que tive a ocasião de ler, coordenado por Vossa Excelência, e nós vimos que temos muito, mas muito mesmo, a aprender, a trocar, a dialogar com Portugal e a cruzar não só interesses, mas a defender princípios coabitantes, complementares, estratégicos para Portugal e para Cabo Verde. A dimensão portuguesa do mar português também supera de longe o território terra portuguesa. Em Cabo Verde, isto agrava ainda mais. Nós temos 4.033 km² de terra, espalhados em 10 ilhas. E temos 800.000 km² de mar. No Atlântico Médio, que faz o cotovelo, ou o Equador, se quisermos, um novo Equador, entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Por isso, assim como Portugal, somos um país estratégico, altamente estratégico na sua dimensão marítima. Somos pelas relações entre os povos, pelo posicionamento do transporte marítimo e aéreo internacional, pela dimensão da segurança e da defesa, da criação de uma zona tampão de paz nessa região da África, nesse Equador, esse novo Equador. E nós sabemos, temos a dimensão clara, a dimensão política clara, que o nosso parceiro natural é Portugal. Tem sido, em várias dimensões do desenvolvimento e da afirmação, inclusive da soberania de Cabo Verde. Portugal tem sido um grande amigo de Cabo Verde. E queremos construir esta relação estratégica, baseada na amizade, nos laços comuns, na convergência de vários interesses e princípios, também com os países da CPLP, nomeadamente o Brasil. Curiosamente, nós nos colocamos na dimensão estratégica, da perspectiva do CPLP, entre o Brasil no Atlântico Sul e Portugal no Atlântico Norte. Abraçando essa dimensão em português. Ou seja, para além da língua da cultura, do aspecto importante desta língua, sexta, mais falada no mundo, como alguém também já referiu aqui, e de ser a terceira língua cibernética do mundo neste momento, não é?
a segunda da blogosfera, língua portuguesa. Há grandes ganhos que às vezes nós não conhecemos desta nossa língua. E nós temos que perguntar em que outras dimensões temos que fortalecer esses laços. Curiosamente, o mar, porque é uma língua que se espalha em todos os continentes, e curiosamente é nas nossas dimensões marítimas e marinhas, oceânicas se quisermos, que iremos fortalecer mais. Se conseguirmos ter uma grande cooperação, uma grande convergência de interesse estratégico no quadro da CPLP sobre o mar, voltaremos ao velho sonho, mas nunca morto, de dar novos mundos ao mundo, não só da dimensão do Portugal país, mas desta lusofonia que é nossa e património de todos. O trabalho do Sr. Secretário de Estado, de Vossa Excelência, o seu trabalho li-o com muita parcimónia. Tive a ocasião de fazer várias conversas com o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, não da perspectiva da política, mas do trabalho científico, técnico, da equipa que dirigiu, e creia que nós temos nisso um elemento inspirador para o plano estratégico sobre o mar que já desenhamos. Acabamos de nomear um núcleo operacional para o mar, e também temos a nossa dimensão económica ainda a se esboçar, de como tirar partido, como otimizar as oportunidades do nosso mar. Falamos em cluster do mar, e com Portugal e os outros países da CPLP podemos falar de um hipercluster de facto muito mais integrado, porque não vale a pena, sob o risco de perdermos competitividade, de arrancarmos sozinhos, frágeis, país jovem, com as fragilidades que temos. Não valeria a pena arrancarmos sozinhos, ou se calhar com outros parceiros, antes de avançar com o nosso parceiro estratégico. Há muito tempo foi declarado Portugal, a Europa é o nosso parceiro especial, e Portugal sempre foi o nosso parceiro estratégico. Nesta dimensão, Cabo Verde também, que tem muito a receber, tem algo a dar. Tem algo a dar para cimentar as relações de Portugal com a África. A África hoje é vista como um continente do futuro, um continente com enorme potencial de investimento, e o posicionamento no mar determina quem se posiciona estrategicamente em África. Cabo Verde é membro dos países da África Ocidental, do pleno direito, com os privilégios e as obrigações desta potência, e assim como Portugal foi o parceiro mais importante para que fôssemos parceiro especial da União Europeia, Cabo Verde, com certeza, e é pela dimensão do mar, que contribuirá para que Portugal possa ser o grande parceiro da África Ocidental. A dimensão do futuro que o mar da África Ocidental representa, para além da percepção, mas de prospeções que já o desenham, que a África Ocidental representa para quem pensa mar, é importante. E Cabo Verde, com certeza, saberá fazer esse papel para o ganho dos nossos povos e dos nossos interesses comuns. Obviamente, trazendo à mesa o Brasil, a Angola e os demais países que nos interessam estar nesta irmandade estratégica. Eu queria, sem entrar num mérito que não domino,
porque é um médico altamente especializado, não domino, tenho aqui uma percepção, não digo de leigo, mas que está longe de ser uma percepção de especialista e um conhecimento de estudioso. Eu diria que nós, homens de cultura, vamos fazer a nossa parte, trazendo a variável cultural, que é a variável que vai nos pôr à mesa em linguagem que nos entendemos, porque não fui eu, mas um poeta a sério e vosso, que disse que desta língua se deu o mar. Portanto, eu não me furto a dizer mais palavras numa área bem científica, bem técnica, fico por aqui e agradecendo à CPLP, o projeto CPLP Multilíngua, a Escola da Madeira, a Multilíngua de Cor da Madeira, a Escola Apelo, a oportunidade e o privilégio de estar nesta mesa e de estar perante gente tão amiga, tão simpática e que os outros não nos ouçam mais uma vez. Nós, falando do mar, na Madeira ou em Cabo Verde, estando Cabo Verde ou Portugal, estamos também a falar de um outro mar. O mar da Macaronésia, o mar das oportunadas. E este mar, este submar, que tem uma identificação insular, diaspórica, muito parecida entre Madeira e Cabo Verde, será o grande mar que ajudará a cimentar estas relações. Acredito que a escola, que em breve querem também lançar em Cabo Verde, no modelo, no showcase que eu vi aqui nesta escola, que eu felicito a todos, aos amigos e os parceiros que já temos desta escola e deste projeto, e também gostaria de nos desafiar na visita a Cabo Verde, que falem do mar. Que falem do mar, porque falar do mar em Cabo Verde é tão importante e tão estratégico como falar do mar nos Açores, na Madeira e neste Atlântico, que é muito português e em parte também cabo-verdiano. Muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento do Elísio e passando à visão de quem tem por vida o próprio mar, a professora Almirante Silva Ribeiro, diretor do Instituto Hidrográfico, e a apresentação do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada. Muito obrigado pelo convite para a Marinha estar presente neste evento. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, meu querido camarada, e agora em funções políticas de tanta responsabilidade, o Sr. Secretário Regional do Ambiente, o Sr. Dr. Filipe Elísio e todos os presentes, e permitam uma saudação muito especial para os alunos desta escola que aqui estão presentes. E é para eles que eu vou falar, porque tudo aquilo que eu vou dizer, as pessoas crescidas que aqui estão já sabem, portanto não tem interesse muito para elas, eu vou falar um pouco para vós. E numa linguagem simples, que vos permita entender algum dos grandes desafios que Portugal tem hoje no mar e que vão ser os desafios da vossa vida. Eu vou, se me permitem, eu vou falar de pé, porque eu não gosto de falar sentado e gosto de falar, tenho uma boa voz, de maneira que vou falar aqui para este lado. Quando nós olhamos para o mar, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para a geografia. O nosso mar é extraordinariamente grande. Notem só alguns números. Na nossa zona económica exclusiva é 19 vezes o território nacional. 19 vezes. Estão a ver? Se nós adicionarmos à zona económica exclusiva, adicionarmos aquilo que aqui tem sido falado, que o Sr. Secretário de Estado andou a fazer durante vários anos, os trabalhos de investigação científica para a extensão da plataforma continental, isto é,
Portugal vai poder ter acesso aos recursos que estão no fundo do mar até às 350 milhas da costa. Vocês imaginem agora aqui a Madeira e depois contem, genericamente assim, número redondos, 350 milhas, fica um espaço gigantesco que é 40 vezes o território nacional. E, portanto, aquela ideia que todos nós temos que Portugal é um pequeno país, e já hoje ouvimos aqui dizer pelo Sr. Dr. Filipe, Portugal não é nada um pequeno país. Mesmo do ponto de vista geográfico, Portugal é dos maiores países do mundo, do ponto de vista geográfico. Porque aquilo que vai acontecer no futuro, quando os trabalhos científicos que foram feitos derem os seus proveitos, é que Portugal vai ter capacidade para exercer soberania sobre esses recursos nessa gigantesca faixa de mar, que nos coloca entre os maiores países do mundo. Para vocês ficarem com uma ideia, a nossa superfície vai ser mais ou menos do que é hoje toda a Europa. Portanto, Portugal não é nada um pequeno país, como nós ouvimos normalmente dizer. E temos é que ter a noção de Portugal, que é a seguinte, é que o nosso território, de facto, está acima da linha d'água, é apenas 3% dessa gigantesca área que nós vamos ter para que exercer a autoridade sobre ela. Ora, estes factos de natureza geográfica têm que ser ligados a outros aspectos fundamentais para entendermos o valor do mar em Portugal. Primeiro é a nossa posição. Onde é que Portugal está? Onde está o continente, a Madeira e os Açores? Nós temos uma posição central no Atlântico. E isso, do ponto de vista da economia e de todos os outros aspectos de natureza estratégica também, vocês ainda são muito jovens para entender, mas a economia, entendem bem, é muito importante. Depois, e é muito importante porquê? Porque aqui confluem as rotas marítimas. E lembrem-se de uma coisa, o mar no fundo, e as rotas marítimas são como as veias do nosso corpo. É pelo mar e pelas rotas marítimas que circula 90% de tudo aquilo que serve para a economia mundial funcionar. As matérias-primas para funcionar. E, portanto, vocês veem que não é pelos aviões, embora sejam muito importantes porque trazem os turistas, é pelo mar que chegam as coisas. 90% daquilo que é importante. Ora, se assim é, nós temos que ter muita atenção para o mar. Porque no mar, se nós quisermos usufruir deste mar que temos à nossa disposição, e como o Sr. Secretário de Estado há bocado disse, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, é que deu a Portugal esta grande oportunidade. E Portugal é um país extremamente beneficiado por esta Convenção. Há outros países que não são. A Alemanha não é, a China também não é, e é um país gigantesco. São países que até estão, de certa maneira, encravados, que não têm esta possibilidade de se estender para cima do mar, como tem Portugal. Ora, se nós quisermos explorar este mar que é nosso, nós temos de ter consciência para um conjunto de questões que vão ser as questões da vossa vida. As questões com que a vossa geração se vai debater quando vocês forem homens crescidos como nós somos hoje. Daqui a 30 anos ou mais. E essas questões são de vária natureza. E eu vou-vos explicar de maneira muito simples. A primeira grande questão, já aqui foi abordada, é a questão de natureza diplomática para redefinir os limites dos espaços marítimos. Aquilo que foi aqui falado do projeto da extensão da plataforma. Neste processo, o que é que está a acontecer? Os países, os Estados costeiros, estão todos a fazer os estudos científicos para justificarem as suas pretensões nas Nações Unidas, onde depois vai haver um processo negocial para aceitar o trabalho que o professor Pinto de Abreu e a sua extraordinária equipe fizeram para definir as características do fundo, para definir onde é que se situam exatamente esses limites. Ora, isso vai haver aí um processo negocial. Eu, por vezes, e quando estou assim junto de gente mais jovem, comparo a uma coisa que vocês já ouviram falar, Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas dividiu o mundo ao meio, entre Portugal e a Espanha, no quadro de um processo de evolução do direito do mar que começou no tempo dos romanos. O nosso professor Secretário de Estado já falou nisso há bocado aqui, um bocado na Segunda Guerra Mundial, etc. Mas antes disso, em 1400, no final do século XV, Portugal e Espanha dividiram o mundo ao meio. Portugal ficou com o hemisfério oriental e a Espanha com o hemisfério ocidental. Ora, aquilo que se está hoje a fazer no mar
é um pouco também isso. Só que não é só entre dois países. Esses dois países fizeram isso porque eram as grandes potências da altura. Hoje em dia, está-se a fazer essa divisão do mar à luz do direito que foi estabelecido em 1982 nas Nações Unidas. Ora, e esse direito tem umas certas implicações e uns certos requisitos. Evidentemente que os países mais desenvolvidos têm capacidade para fazer esses trabalhos e para justificar as suas pretensões. Aqui o grande problema é que há um conjunto diversificado de países que não têm capacidade para fazer isso. Evidentemente que estão a procurar apoio noutros países para também apresentar as suas reivindicações. Mas aquilo que eu vos quero dizer e chamar a atenção é que nós temos este grande desafio que estamos a viver hoje, que é definir os limites. Vocês vão ter o grande desafio que é explorar os recursos que existirem naquilo que for o legado desta geração para a vossa. Porque agora o esforço é de natureza científica para definir a fronteira. A vossa geração vai ser a tecnologia para ir lá buscar os recursos minerais que lá estão para que o país se possa desenvolver. E era esta a ideia que eu vos queria deixar. Dos pontos de vista económico, os grandes desafios, como vocês sabem, e eu agora estive a falar neles, o mar é a grande mina mundial, é aí que estão os recursos minerais. Por exemplo, vocês têm ideia que o cobre está a acabar na superfície terrestre? O cobre, que é uma coisa essencial para as telecomunicações, está a acabar à superfície da Terra. Portanto, é preciso ir buscá-lo ao fundo do mar. E por isso é que os países estão todos a fazer estas investigações. Ora, mas o mar, do ponto de vista económico, não tem só a ver com os recursos minerais que lá estão. Hoje, nós temos uma economia do mar, ainda há bocado estava a falar com o Sr. Secretário Regional sobre uma questão particular aqui da Madeira, relativamente ao domínio público marítimo. A economia do mar tem muito a ver com a náutica de recreio e o turismo náutico. Os transportes marítimos, os portos, a logística, a pesca, a aquicultura, a indústria do pescado, a construção e reparação naval. Nós, no Instituto Hidrográfico, ainda agora quisemos dar um pequeno contributo para o desenvolvimento da economia marítima em Portugal, que foi tornar o país mais atrativo em termos da prática de um desporto fundamental no mar, que é o surf. Vocês sabem que hoje vai ser aberto para a Madeira o site para a prática do surf, onde nós proporcionamos aos surfistas da Madeira informação para saberem como é que andam e quais são as melhores praias para praticar surf. Ora, do ponto de vista económico, é essencial estarmos atentos então a um conjunto de atividades muito importantes e não pensarmos que o mar tem a ver só com os recursos minerais que estão no fundo. Mas o mar também tem que ser usado com cuidado. O mar e a atmosfera formam um sistema que interatua um condiciona ao outro bastante. Sobretudo o mar influencia muito a atmosfera e depois a atmosfera influencia a maneira como nós vivemos e o clima onde vivemos. Isto é linguagem muito simples. Ora, se nós perturbarmos o mar, nós vamos perturbar o clima e vamos reduzir a qualidade da nossa vida. Nestas circunstâncias, nós temos que ter muita atenção à forma como usamos o mar e, sobretudo, nos aspectos que têm a ver com a poluição. Mas, evidentemente, que o uso do mar, do ponto de vista ambiental, não tem a ver só com a poluição, também tem a ver com os recursos que lá existem. A pesca, a sobrepesca, tem impacto naquilo que é a utilização sustentável dos oceanos no futuro. E deste ponto de vista ambiental, queria-vos deixar com a seguinte noção. Notem que, hoje em dia, a economia mundial funciona à base de uma fonte energética fundamental que é o petróleo. O petróleo tem-se explorado cada vez mais e está a ser muito explorado no mar. Eu estou convencido que, no futuro, a humanidade será confrontada com uma realidade que é a seguinte. Surgirá outra fonte de energia alternativa ao petróleo, porventura mais cara. E se isso ocorrer, vai acontecer, provavelmente, aquilo que aconteceu quando apareceu a máquina a vapor. Sabem que a economia mundial, antes de aparecer a máquina a vapor, funcionava à base da mão de obra, e muito da mão de obra escrava. Era assim que era intensiva.
Quando apareceu a máquina a vapor, os produtos feitos utilizando a mão de obra escrava eram mais baratos numa fase inicial do que aqueles produzidos com a máquina a vapor. Quem deteve a tecnologia da máquina a vapor, o que é que fez? Usou a força militar para proibir a escravatura, invocando elementos morais e éticos fundamentais que ninguém discordava. Eu estou convencido que algo se vai passar no futuro semelhante. Quando aparecer outra fonte de energia não poluente, alternativa ao petróleo, aquilo que vai acontecer é que quem detiver essa fonte de alternativa vai obrigar os países que têm a sua economia dependente do petróleo a abdicarem dele e a usarem essa nova fonte de energia. E isso provocará um desafio fundamental à humanidade. Outro aspecto fundamental é a cultura. Já hoje ouvimos aqui magníficas lições culturais relativamente ao mar. O mar, do ponto de vista cultural, pode ser analisado do ponto de vista filosófico, isto é, tem a ver com a vida intelectual e com o pensamento crítico e reflexivo que todos nós fazemos sobre o mar. As obras aqui do Sr. Dr. Felinto inserem-se neste quadro do sentido filosófico do mar. Mas todos nós, e sobretudo vocês madeirenses, que adoram o mar e têm uma vida muito intensa no mar, têm uma vivência social muito grande. Isto tem a ver com os vossos estilos, métodos e valores materiais e bens morais relacionados com o mar. Ora, se nós quisermos de facto manter Portugal um país do ponto de vista da sua individualidade, com uma característica de Portugalidade, nós não nos podemos afastar do mar. Porque o mar é que serve para reforçar a nossa mentalidade coletiva e para nos dar um sentido de individualidade relativamente aos outros povos europeus. Nesse sentido, eu diria mesmo que nós temos que reforçar o talento para usar o mar e só dessa forma, e é isso que esta escola está a fazer ao promover esta conferência sobre o mar, é estimular-vos a estudar o mar e a ter atenção aos assuntos relativos ao mar. E por fim, queríamos falar de outros aspectos que muitas vezes, quando vêm pessoas fardadas, é aquilo que julgam. É que os militares têm a ver com os aspectos da segurança do mar. Como já viram, já vos falei de tudo menos de segurança. Agora vamos falar um bocadinho. Todos vocês já ouviram falar na pirataria. Sabem até, têm visto nas notícias, Portugal tem um navio a comandar uma força naval no Índico de combate à pirataria. Pois, notem que esses aspectos relacionados com a segurança são muito importantes. Nós, quando olhamos para o mar, temos que fazê-lo de uma forma integrada, porque se de facto não houver segurança no mar, nós não o podemos explorar para o desenvolvimento, nós não podemos ter acesso aos recursos, nós não podemos garantir que aquilo que lá temos e que é nosso, que é usado em benefício de todos. Ora, esse é o papel das instituições que têm responsabilidades no campo da segurança no mar. A Marinha é uma das principais instituições, ou a principal instituição em Portugal para exercer a autoridade do Estado do mar. Ora, aquilo que nós fazemos é ter atenção a um conjunto de problemas de segurança que vão desde os tráficos de drogas, de pessoas, às ameaças de terrorismo, etc. Evidentemente que temos a felicidade de, em Portugal, esses problemas não terem uma expressão visível e preocupante, mas dentro do espírito de solidariedade que impõe e de responsabilidade por sermos membros de várias alianças, é por isso que os nossos navios estão no Índico neste momento e que os nossos homens e mulheres aí contribuem para a segurança nos oceanos, para que, mais uma vez, vos relembro, funcionem as vias de comunicação, que são as artérias que alimentam a nossa economia e que nos permitem ter os níveis de bem-estar que temos hoje. Muito obrigado pela vossa atenção e felicidade. Silva Ribeiro. Passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral do Ambiente, Dr. Manuel António Correia, para termos a visão também do Governo Regional da Madeira, onde nascemos, onde nos encontramos
e para onde partimos agora para as CPLPs, para o nosso modelo educativo. Muito obrigado, Dr. Silvio Santos, Sr. Secretário de Estado, Sr. Representante do Governo de Cabo Verde, Conselheiro do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Almirante, Senhoras representantes da Fundação Luz ao Hora, Sr. Presidente e Sr. Secretário-Geral, distintos gestores, administradores, professores, funcionários e alunos desta escola, meus caros e minhas caras. Eu devo dizer que, quando vim para cá, não sabia que ia sair um pouco diferente quando entrar. Mas, face àquilo que eu vi, aos propósitos e ao conteúdo erudito, cientificamente consistente e perspectivante de futuras colaborações, considero que, enquanto membro do Governo, enquanto cidadão Tomás Rico e enquanto membro do Governo Regional da Madeira, devo estar mais comprometido. Penso que o principal sumo daquilo que sentimos e ouvimos esta tarde é a necessidade de termos mais compromissos entre os homens que tirem mais frutos daquilo que o mar, que não nos separa, mas que nos deve unir cada vez mais, não só em termos culturais, em termos científicos, mas também económicos. Esse compromisso nasceu aqui hoje na minha consciência e quero transmitir-vos que podem ter no Governo Regional da Madeira um parceiro para, trabalhando todos em conjunto, as pessoas, as instituições públicas e privadas, os governos regionais, mas também os governos nacionais, como foi aqui dito, possamos tirar dividendos desta situação que a natureza nos pôs, mas que cabe a todos nós tirar os devidos frutos. Confesso que aquilo que fui ouvindo fez-me lembrar as aulas de Geografia do 12º ano. Estamos em alturas de exames, se calhar alguns dos alunos que estão aqui pensam, bom, isto dos exames é uma chatice, porque eu tenho que passar por isto, alguns até não têm grande preponderância na nota, e estou à vontade, tenho uma filha em casa que hoje anda mal disposta por causa do exame português de ano, mas eu dizia-lhe, filha, ninguém te tira o facto de tu teres estudado mais do que é normal e aquilo que tens na tua cabeça que sabes, mesmo que não tenhas transmitido para o texto, já isso ninguém te tira. E, portanto, às vezes os alunos, eu próprio na altura, tinha a ideia de que isto dos exames é uma chatice e não fica nada. Não é verdade. Portanto, é assim que eu já fiz o 12º ano, infelizmente há alguns anos, e ainda me lembro das aulas de Geografia de alguns conceitos. E um deles, ou uma dicotomia dos conceitos, esta tarde veio-me à cabeça, que eram as teorias possibilistas e deterministas. As possibilistas ou as deterministas diziam que a natureza impõe-se de tal maneira ao homem que ele não tem outra hipótese de ser um mero gestor do que existe, mas também não pode alterar muito. E os possibilistas diziam, ao contrário, diziam que era o homem que determinava tudo e a natureza pouco funcionava. E tudo isto andava à volta de dois nomes, também hoje me lembrei, o Humboldt e o Ritter. Um deles defendia o determinismo, confesso que já não sei qual é, esta parte falhou-me aos anos, e outro o possibilismo. E eu diria, sem querer ser autor ao nível destes dois senhores, que a questão, se calhar, está no meio, tal como em muitas outras coisas, a síntese. Não há dúvida que a natureza, a ação humana, nomeadamente nesta época de profundo conhecimento e investigação, pode se impor à natureza e geri-la para determinado caminho, mas também não há dúvida do contrário, que a natureza, e neste caso também a situação geográfica, determina um caminho aos homens. E eu penso que o que está a acontecer nesta sala, e em particular por iniciativa desta escola, que junta a Multilíngua Seguro, que junta duas escolas consagradas da Madeira, a Escola Britânica e a APEL, é um pouco a prática da teoria possibilista, mas condicionada, e bem, pelo determinismo. Isto é, estamos a usar a nossa situação geográfica, as relações que nós temos históricas, com momentos melhores, momentos piores, mas são relações que todos nós
devemos assumir para criar o futuro e encontrar esperança e encontrar soluções. O poeta dizia que muito do mar português eram lágrimas dos portugueses. Mas eu acredito que muito do mar português pode fazer a felicidade dos portugueses. E aquilo que se está a fazer aqui hoje, e neste projeto de associar esta escola à CPLP, de ir para fora, levar ao mundo o nosso know-how, é precisamente pesquisar possibilidades que a natureza e a cultura nos dão. E isso é feito através dos homens. E é feito por estas instituições que estão aqui representadas e muito bem representadas, e eu quero dizer que da parte do Governo Regional existe e existirá sempre o nosso profundo empenho em que, mais do que boas intenções, existam boas ações, bons frutos e bons resultados. Porque também em matéria do mar, acho que precisamos de boas ações. Porque o património marítimo sempre foi este. Nós sempre tivemos este mar. Independentemente das Nações Unidas, e bem, na sequência de um brilhante trabalho que está a ser feito, alargarem 250 para 350 milhas. A verdade é que, dentro das 250 milhas já consagradas, nós não temos conseguido tirar todos os proveitos daquilo que já temos. E não podemos iludir as pessoas a dizer, ou criar condições que levem algumas pessoas a ficarem iludidas e a pensar que agora passamos das 250 para as 350 vamos ser ricos. Não. Isso é um pouco como o ditado chinês. Vamos dar a cana, mas precisamos de aprender a pescar. No sentido literal e no sentido figurado. Eu lembro-me quando a Nova Zelândia entrou nesta fase de dificuldades que todos conhecem, em que depois de uma economia de produção de bens entrou na economia financeira e passou a ser um dos países mais ricos do mundo, quando caíram com os pés na terra ou no mar, e perguntaram ao Ministro da Economia, e agora como é que vai ser? Porque estatisticamente passaram a classe pobres, de um dos países mais ricos para um dos países mais pobres. E a resposta do Ministro da Economia foi, agora vamos voltar a pescar. E, portanto, este potencial, que é um potencial, precisa de ser concretizado em ações. Devo felicitar o Sr. Almirante pelo desafio que fez para estas gerações mais novas, para utilizar este potencial tirando dele dividendos. Mas permitam-me que seja um bocadinho mais ansioso que Vossa Excelência. Eu acho que não podemos esperar tanto para ser estes miúdos de 12 e 13 anos a tirar esse potencial. Nós temos de começar mais cedo para quando chegar à altura deles, eles já estarem com o comboio em andamento e, portanto, possam frutificar. Queria dizer ao Sr. Professor Filomeno Puglisi que me encantou ouvi-lo e é muito bom saber da vossa disposição para colaborar connosco. E levo ao Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde esta mensagem de total abertura, e nomeadamente em relação à Macaronésia, que dentro da tal teoria de que a natureza também nos condiciona, irmanou-nos, mas nós temos orgulho nos irmãos que temos agora viver em família e criar bons filhos, e certamente que saberemos fazê-lo. Quero também ser testemunha, dado que a escola multilingüe e tem este projeto na CPLP, em particular em Cabo Verde, quero ser testemunha da competência, da seriedade e do saber fazer desta escola, nomeadamente à pele, da escola britânica, que eu próprio, como cidadão, tenho visto e tenho reconhecido, e portanto seria um orgulho se a Madeira pudesse chegar lá fora, mas também quero-vos dar o testemunho do sucesso e a certeza que estão perante uma instituição de altíssimo valor e competência científica, mas também humana, porque muitos dos cidadãos da Madeira e das famílias da Madeira devem muito a estas instituições, e certamente que seria bom também para Cabo Verde que isso acontecesse. É o professor Pinto de Abreu, mas se me permite, voltando ao professor Filipe, deixe-me dizer que, para além de Cabo Verde e de Israel, há mais um território que tem muito mais gente lá fora do que cá dentro. A Madeira tem 250 mil habitantes e tem pelo menos 1 milhão de habitantes, de madeirenses espalhados pela diáspora. E, portanto, já somos 3. Vamos tirar daí também lições. E deixem-me dizer que, para mim, uma das áreas onde há por explorar cada vez mais
no bom sentido, tal como o mar, é precisamente a diáspora, porque com a facilidade de comunicação e de ligação e o coração sempre pegado às suas terras destas pessoas, nós todos temos um potencial muito grande que devemos explorar e aproveitar, e aliás é nesse âmbito que para a semana estarei na Venezuela junto das comunidades madeirenses e levarei comigo uma delegação de empresários da Madeira, precisamente para fazer intercâmbios e criar oportunidades de negócios concretizando essa área. Em relação ao Sr. Almirante, permita-me que eu vou multiplicar os seus 40 vezes em relação ao território com um número maior. É que a Madeira a área marítima afeta a Madeira com 250 milhas, já não falo das 350, mas com 250 milhas, temos 500 vezes mais área marítima do que a área terrestre, o que é muito maior do que a área nacional. Ou que a proporção a nível nacional, o que faz com que, precisamente, isto seja um potencial muito grande. E temos 26%, quase 30%, de toda a área marítima nacional, que é metade da área marítima europeia. Portanto, estamos a ver aqui não um problema, mas de facto uma potência que faz que nós, por exemplo, em termos de biodiversidade e também em termos de interesse geoestratégico para a Europa, aquilo que nós podemos dizer como transformamos em contribuintes líquidos da União Europeia. Muitas vezes fala-se em contribuintes líquidos em termos de saldo financeiro. Os países contribuem, nomeadamente os alemães, e os outros que, por receberem, só têm deveres. Pois bem, eu pergunto se é mais fácil encher uma grande praça em Berlim para defender o euro ou para defender, por exemplo, a Freira da Madeira. Porque a opinião pública e os interesses, muitas vezes, dos europeus estão mais motivados para questões ambientais do que propriamente para questões financeiras. E, portanto, da mesma forma que existe o conceito de contribuinte líquido da União Europeia em termos financeiros, também é importante que países como Portugal chamem a atenção que são contribuintes líquidos, por exemplo, em área marítima, que é extremamente importante e que será no futuro cada vez mais. Porque ainda esta semana se falou que a União Europeia e os Estados Unidos vão começar em negociações para fazer um grande mercado, o que ia deslocalizar o centro da economia para esta zona do Atlântico, porque ia ligar os dois grandes blocos, que é a União Europeia, os dois grandes, neste caso, a União Europeia mais os Estados Unidos, o que faz com que a Madeira, os Açores, Cabo Verde e a própria periferia portuguesa seja o centro, porque nessa altura seria deslocalizado o centroide económico para esta zona do Atlântico. E, portanto, nós não devemos ter vergonha de sermos o que somos. Portugal é o território continental, mas é também as regiões autónomas e a área marítima, e toda esta ligação especial que temos através da CPLP deve ser um trunfo, um fator de afirmação no contexto internacional. Mas, evidentemente, também temos dificuldades e temos problemas que urge resolver relativamente às questões marítimas. E eu quero falar em dois delas. Uma é a questão da burocracia. Há demasiada burocracia relativamente aos assuntos marítimos. Isto é uma inevitabilidade, precisamos tirar frutos deste potencial, mas cada vez que alguém quer se mexer em matéria marítima, desiste logo. Ainda agora no Algarve estão a afundar 5 navios, salvo erro, e bem para criar recursos artificiais, e teve há dias que a pessoa responsável por isso disse que teve que passar, salvo erro, por 25 passos diferentes de grande monta, demorou 5 anos, salvo erro, para fazer. Nós temos um pedido junto do chefe de Estado-Maior da Armada, que aliás dei cópia hoje ao Sr. Almirante para me ajudar nesse dossiê, precisamente para afundar alguns navios na orla costeira, para valorizar o mar através do mergulho. Eu espero que não demore 5 anos, porque senão os navios que já estão prontos para abate vão ao fundo e a gente não os consegue transferir para a Madeira. E, portanto, vamos afundá-los no sítio certo, temos a apressar as questões burocráticas. E esta questão da burocracia é particularmente importante para nós, porque nós não temos, ou temos pouco poder legislativo nesta matéria, e temos na Madeira uma inevitabilidade da ligação com o mar. O problema maior da Madeira não é ter muito mar.
O desafio é transformar a água em ar no sentido económico. Mas o grande drama é que nós temos pouca terra. Já parece a pensar. O comboio. Nós temos uma densidade populacional que é 3 vezes a média nacional. O país tem 111 pessoas por quilómetro quadrado, nós temos 350 pessoas por quilómetro quadrado, mas temos 250, 2/3 que não se usa, que é parte natural. Portanto, se eu multiplicar o terço restante, na prática dá 1100 e tal pessoas por quilómetro quadrado, porque é onde posso exercer atividades. E grande parte dela na área do domínio público marítimo. E, portanto, a tensão, a dialética entre o mar e as atividades humanas ligadas ao mar são constantes. E muitas vezes, aplicando as regras do domínio público marítimo, da faixa costeira, à nossa região, o que é que significa? Que a pessoa passa diretamente do domínio público marítimo para o parque natural, simplesmente tem um problemazinho, que é 250 mil pessoas que precisam viver, ter lazer, criar riqueza, ter estradas, ter equipamentos sociais e alguma agricultura. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que as regras tradicionais do país não se adaptem claramente a esta região. Basta pensar que, por exemplo, os Açores têm a mesma população da Madeira e só São Miguel tem 1 quilómetro quadrado a mais. E, portanto, mas a lei é a mesma. E é completamente desajustada. E, portanto, a parte da burocracia, em particular do domínio público marítimo, precisa ser mudada. Eu tive o cuidado de ver alguns números. 50% dos processos de limitação do domínio público marítimo que houve em Portugal nos últimos 2 anos eram da Madeira. Em termos de território, devemos ter para aí 0,01, coisa do género. Território terrestre. Mas 50% dos processos que chegaram à Comissão são da Madeira. Porquê? Porque nós temos uma rácio 30 vezes superior em relação ao resto do território de proporção da área do domínio público marítimo. O que é que quero acentuar? Este é um problema concreto que temos de resolver e que todos estes fenómenos de integração e de colaboração não podem nunca esquecer as especificidades de cada área. Seria perigoso se juntássemos todas as soluções pensando que tudo é igual, quando não é. É preciso tratar de forma diferente o que é diferente. Aliás, é o que diz o próprio enunciado do princípio da igualdade. Não é tratar tudo igual, o que é diferente deve ser tratado de forma diferente para respeitar esse princípio. E dentro deste contexto, quero dizer-vos a todos e agradecer também de forma particular a presença do Sr. Secretário de Estado, que é um amigo meu. Aliás, a forma como veio aqui hoje mostra isso. De forma informal, veio à Madeira como quem vai atrás dos montes, como quem vai ao Algarve. E sabe, é muito bom para o Governo da Madeira, para os madeirenses saberem que tem um governante que trata a Madeira como mais um pedaço de Portugal. Que de facto é. E sabemos também que tem a percepção de que o que acontece de bom na Madeira acontece de bom em Portugal. E neste caso também, eu diria, acontece de bom na CPLP, acontece de bom entre as pessoas. E já que estou numa instituição que tem forte formação e ligação religiosa, terminaria com uma asserção e confesso até com algo que me incomoda às vezes quando vejo os telejornais e quando vejo as discussões todas. É que o mundo ainda está muito à volta de questões secundárias, porque o que interessa é o ser humano. É-me indiferente se quando estou a ligar um determinado dossiê, se a pessoa nasceu num sítio ou noutro, se é desta ou daquela raça, se desta ou daquela cor, ou se formou nesta ou daquela escola. O que interessa ontologicamente é o ser humano. O que interessa ontologicamente e até moralmente é encontrarmos soluções para as pessoas, independentemente do território onde estás. E portanto aqui hoje, só em termos geográficos, mas também em termos culturais, em termos geracionais, porque não há dúvida que estamos a criar condições para que estes miúdos no futuro tenham trabalho, tenham um planeta melhor, ou pelo menos tão bom como o que receberam. E isto tudo anda à volta de uma palavra mágica e que eu gostaria de poder contribuir para que fosse cada vez mais forte,
que é a natureza humana, o respeito pelo ser humano e a criação de condições em termos do planeta, mas também em termos económicos, sociais, éticos e morais, para que o ser humano seja, independentemente do sítio onde está e onde nasceu e da sua raça, seja cada vez mais o enfoque de toda a atividade pública e privada. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, as entidades aqui presentes, a disponibilidade, e permitam-me referenciar duas pessoas que não tivemos a oportunidade de ouvir, que estão no plateia, em particular o Coronel João Marques de Almeida, sem o qual esta conferência não se tinha realizado, o seu contributo. O Coronel João Marques de Almeida está incumbido pelas duas escolas, a APEL e Madeira Multilingual School. Aliás, a APEL Multilingual School e Madeira Multilingual School. Neste projeto de internacionalização para a CPLP de nos apoiar na criação do Conselho Consultivo, sabemos que já fez alguns convites, a professora Diana Moreira, para presidir o Conselho Consultivo Internacional. Sem o seu contributo, sem o seu empenho, sem o seu trabalho, não teríamos cá, Sr. Secretário de Estado, não teríamos cá o Sr. Almirante, não nos teria sido possível montar esta conferência, nem nos seria possível ter a ambição que temos no projeto da CPLP Multilingual School, através das suas relações internacionais e da sua consultoria, que muito apreciamos. Um outro amigo, o Dr. Manuel Peixirra, presidente do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, que dá na Madeira os primeiros passos na ligação da Madeira com o mundo árabe. Na segunda-feira abriremos oficialmente a delegação do Instituto na Madeira. O Manuel Peixirra também é um grande amigo. Os dois não são amigos pessoais, mas amigos deste projeto, da CPLP Multilingual Schools, amigos dos meus colegas de direção das escolas, do Padre David, do Dr. Javier, do professor Marco. Temos tido a oportunidade de confraternizar várias vezes em Lisboa. São grandes amigos e o vosso contributo vai ser essencial, quer neste projeto dos CPLPs, quer na aproximação ao Médio Oriente, que também queremos fazer e que também iremos certamente fazer, e onde as escolas, um dia depois do CPLP, também irão pretender estar presentes. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade, aos mais jovens em particular. Foi uma sessão dura, longa, mas faz parte desta formação de elites que aqui se pretende fazer e que há 35 anos que a Escola da APEL vem fazendo. Faz parte desta formação de elites, desde ter idade, começar a contactar com estes assuntos extremamente sérios, extremamente científicos, como aqui também ouvimos falar, e foi um privilégio para as escolas, e em nome da APEL, se o David me permite, e de Madeira Multilingual School, um agradecimento aos dois governos da República, ao Governo de Cabo Verde, ao Governo Regional, que é nosso, e, portanto, estamos em casa, e também ao Instituto Hidrográfico e à Armada Portuguesa pelo vosso contributo para trazer aos jovens aquilo que de melhor existe na ciência sobre este tema do mar que hoje escolhemos para este Open Day da Madeira Multilingual School. Muito obrigado a todos.